Fala, torcedor, trouxe um corte atualizado com várias notícias quentinhas do São Paulo. Só que antes, se inscreve aí no canal e curte o vídeo para dar aquela moral. São Paulo LR. Que ontem mandou seu jogo em Bragança Paulista, recebeu o Bahia, ia vencendo, leva o empate no final, mas Mendel baixa mais uma vez nesse elenco do São Paulo, Lucas Moura saindo machucado. Atualize tudo pra gente, amigo. Seja muito bem-vindo, um beijo pra você. Um beijo, bom dia, Glaucia, bom dia a todos. Seja bem-vinda também a esse horário, Glaucia, do Sport Center. É isso, o São Paulo ontem empatou com o Bahia, empate que fica com gosto amargo, né? O São Paulo saiu na frente, gol do Arthur, o Juba empatou pro Bahia. Aí o Ferreirinha deixou o São Paulo na frente, 2-1, São Paulo vencia até os 51 minutos do segundo tempo, com, entre aspas, 2 jogadores a menos, porque o Lucas já tinha saído, o São Paulo não tinha mais nenhuma substituição a fazer, e também o Alan Franco, né, que se arrastava em campo também sentindo muitas dores, e aí aos 51 minutos do segundo tempo, falha do Rafael, e o Eric empatou o jogo 2-2, o placar final. No campeonato não foi um desastre para o São Paulo, porque o São Paulo, mesmo fazendo 4 pontos nos últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, mantém a 4ª colocação no Brasileirão. O jogo contra o Bahia era uma disputa ali, né, na ponta de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, mas claro, muita tristeza pela lesão do Lucas Moura. O Lucas Moura teve uma lesão, comprometeu todo o ano de 2025 dele, voltou em 2026, aí teve 2 fraturas em 2 costelas, voltava depois de 1 mês e meio fora dos campos, voltou justamente nesse jogo contra o Bahia, entrou no segundo tempo, jogou 20 minutos, mas aí sofreu uma lesão, foi encaminhado direto para o Hospital Albert Einstein, e aí exames de imagem detectaram uma lesão no tendão calcâneo, o tendão de Aquiles, e aí ele vai passar por uma cirurgia nesta segunda-feira, deve ficar fora por toda a temporada, até o final da temporada. É difícil cravar um tempo de recuperação, mas a tendência mesmo é que ele fique fora até o final da temporada de 2026. Chorou muito, foi carregado pelos companheiros para deixar o campo. A gente sabe do comprometimento do Lucas Moura, mas essa situação muito complicada. O Lucas, mais uma lesão, então, ficando de fora, deve ficar de fora aí até o final da temporada. O São Paulo, que perdeu outros jogadores nessa partida, o Lucas Ramon, o Alan Franco, serão avaliados nessa segunda-feira. Problemas para o São Paulo, que tem uma sequência forte pela frente, 4 jogos fora de casa, os próximos 4 jogos do São Paulo. O Ringues nesta quinta-feira pela Sul-Americana, depois tem o Corinthians na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, Juventude pela Copa do Brasil e o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver como o Roger Machado vai mesclar o elenco aí para essa sequência dura com essas lesões do São Paulo, claro, principalmente o São Paulo que perde. Então o Lucas Moura deve ficar fora pelo restante da temporada, Glaucia. Bom, Amenda, obrigada pelas informações, ótima sequência de trabalho aí pra você, trazendo a atualização dessa situação do Lucas Moura. E a gente até conversava aqui, né, amigos, antes de começar o programa, poxa, mais uma lesão, mais uma temporada tratando, mais uma temporada fora, 33 anos apenas o Lucas Moura, né, que ele também já tem uma história tão grande fora e tal, eu imaginei que ele já tivesse uma idade um pouco maior, mas ainda muito jovem, né, pra gente parar e pensar, poxa, será que tá naquela reta final de repensar a carreira e tudo mais, mas ainda tem muito tempo, né, Jailson? Sim, de fato, mas fica um sinal de alerta pra mim em relação ao que eu tava falando agora, né, dos 9-2, né, ano de nascimento, a gente pode falar assim, que fala muito no futebol, o Neymar, o Lucas Moura, o Oscar, né, o Felipe Coutinho também, todos os jogadores que ali em determinado momento foram protagonistas do futebol mundial, a gente pode dizer assim, e nessa questão física, nessa parte final da carreira com algumas dificuldades. E o Lucas, sempre essa questão do profissionalismo dele, que sempre se cuidou muito, e agora acabando de voltar de uma lesão, né? Ele volta daquela questão na Arena MRV, que ele teve uma questão na costela, e agora ele vai e se machuca novamente. A imagem, eu até estava falando com a Mariana aqui em off, que é uma imagem muito forte dele, quando ele bota a chuteira para ele tentar voltar a caminhar e ele não conseguindo dar 5 passos. Então, uma pena, triste demais, e vai ter que ser muito resiliente o Lucas, de fato, para continuar jogando futebol profissionalmente, sinceramente, depois de mais essa lesão muito séria. E assim, a gente vai falar muito sobre o corpo do atleta, né? Sobre como vai responder depois, sobre como responde com a idade, né?
chegando cada vez mais, a intensidade do calendário do futebol brasileiro, assim, a gente não tá falando de um atleta que tá passando pela mesma lesão, né, já são fragmentos ali, né, do corpo dele, mas eu acho que o principal é a cabeça agora, assim, primeiro um beijo, né, pro Lucas, a gente torce muito pela recuperação plena, mas eu acho que a cabeça agora é a que vai contar muito, assim, é bom que ele tem uma família que está em volta, né? Companheiros, um clube muito sério. O Zinho falava isso sobre a cabeça, né? A questão da família. Exatamente. A cabeça agora está em torno do jogador para cuidar dele pra mesmo cuidar, nesse momento. Exatamente. Rede de apoio ali vai ser fundamental nesse momento, porque mais um retorno que é interrompido, né? Então ele não consegue dar sequência, ele não consegue fazer o que ele ama, exercer a profissão dele, porque a gente fala muito sobre ajudar o São Paulo, né? O São Paulo vai ficar sem o Lucas vai ficar sem o São Paulo, né? Nesse momento, o Lucas vai ficar sem o futebol nesse momento. Então acho que é muito mais agora cuidar da cabeça e que ele consiga ter uma boa recuperação. Já vinha de um período afastado, né? Já vinha disso, então aí no retorno logo de cara, mais uma vez. Boa recuperação aí ao Lucas, a gente, claro, também segue acompanhando e trazendo todos os detalhes para você. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.